Logo uma bomba, morte do Papa no meio do plantão do Plínio. A gente brinca aqui na fora que sempre que o Plínio faz plantão no fim de semana, algo acontece, algo, né, de grandioso acontece. Dessa vez, infelizmente, foi a morte do Papa Francisco, mas o Plínio acompanhou de perto ao longo deste plantão esses ataques bolsonaristas ao Papa, né, Plínio? Pois é. Aliás, deixa eu antes agradecer o Henrique Rodrigues, que o Henrique estava passeando lá dentro do trem entre, acho que Milão e Torino, estava passeando na Itália e ele pegou a informação, a Fórum deu em primeira mão a morte, inclusive, né, foi anunciada às duas, na verdade ele morreu às 2h35 da madrugada, às 9h47 foi feito o anúncio, né, 9h47 do horário lá da Itália, que aqui às 4h47 o Henrique estava lá, pegou, já subiu. A hora que eu entrei, eu só continuei da onde ele parou, né? Mas a Fórum foi o primeiro portal a dar essa informação ontem, já na madrugada dessa segunda-feira, viu, gente? E os bolsonaristas em polvorosa, né? O Azenha que gosta desse tema, né, Azenha? Você gosta muito desse tema. Gente, olha, é uma coisa assim maluca, né? Aliás, assim, ontem eu vou agradecer ao Carlos Bolsonaro aí, que ele ajudou bastante a audiência ontem, criticando essa matéria que eu fiz, de que o Bolsonaro incitou os ataques, incitou sim, viu, Azenha? É interessante que essa publicação que o Jair Bolsonaro fez foi às 6h30 da manhã. Ele foi o primeiro político a fazer o comentário nas redes sociais sobre a morte do Papa sem citar Francisco, né? Então foi isso que eu coloquei e a partir daí houve toda a incitação que segue, viu? Segue nos grupos de Telegram bolsonarista que eu vou depois trazer aí, se já deu um spoiler, mas a principal tese que está rolando nos grupos bolsonaristas, viu, Azenha? Vamos lá, qual é a tese? Vamos, pode colocar no ar. Já podemos colocar aqui, ó, vou Claro. subir aqui, está acontecendo agora, tá? Nos grupos bolsonaristas, é isso aqui, ó. No Telegram, esse grupo, o Grupo Águia, é um dos mais ativos aí, a profecia do Papa Negro. Gente, tem até um quê de racismo nessa profecia do Papa Negro, que segundo aqui, ó, dizem, isso aqui está sendo distribuído nos grupos bolsonaristas, né, que a profecia dos papas atribuída a São Malaquias no século XII lista frases simbólicas sobre cada papa até o fim da igreja. Muitos falam que é o fim do mundo, inclusive, viu, Azen? Mas é o fim da igreja aí, né? E daí diz que o último papa da lista é chamado de Petrus Romanos, Pedro o Romano, que reinará durante a destruição de Roma e o juízo final. Daí eles falam aqui, ó, alguns estudiosos, sem citar quem são os estudiosos, interpretam que esse último papa será o Papa Negro, ou estará de alguma forma ligado aos jesuítas, por isso ligam à profecia a figura do superior geral da Companhia de Jesus. Né? Daí o Papa Negro representaria um falso Papa, alguém infiltrado, ou que lideraria a igreja à apostasia, à heresia total. Está Plínio, relacionado a uma nova ordem mundial. Daí, só para complementar aqui, ó, eles colocam aqui ó, que a Janja já está com medo do novo Papa. E daí, quem que é esse novo Papa, viu, Azenha? É Robert Sara, da Guiné-Bissau, que é uma aposta aí da ultradireita neofascista do mundo, para ser alçado ao cargo, né, a liderança máxima da Igreja Católica, que é um padre negro, que é de Guiné, e extremamente conservador. Inclusive, ele chegou, ele foi cardeal pelas mãos do Papa João Paulo II, aos 34 anos, né, lá em Guiné, e depois ele escreveu um livro com o Papa Bento XVI. Então tem uma coisa que não cola aí, né? Os bolsonaristas falam que é o Papa Negro que vai ser o anticristo, mas o Papa Negro é da ultradireita neofascista. Onde é que está essa conexão aí, viu, Azenha? eu vejo essa conexão nos evangélicos, que querem e pregam a destruição da Igreja Católica. Né? Então, vai vir aí o Papa que vai trazer a destruição. E só dá isso aí. Mas são várias versões, viu, Plínio? Sempre as fake news com os bolsonaristas e teorias da conspiração
elas têm várias origens, né? Então, aí atribuem ao Nostradamus, aí eles usam frases da Bíblia, mas a ideia geral é essa que você disse. Eu estou acompanhando os grupos deles desde ontem. Essa ideia que você mencionou. É um Papa que seria o 8º Papa que viria para destruir a Igreja Católica, que eventualmente destruiria a Igreja Católica. Só tem dado isso. Eles falando um monte de besteira. E está aqui, ó, da Fórum. No Telegram, bolsonaristas celebram morte de Francisco. Capeta comunista e reptiliano. Em grupo com mais de 39 mil participantes, bolsonaristas celebraram a morte de Francisco. Isso está lá na nossa chamada. O reptiliano do Vaticano saiu de cena, anunciada a sua morte há pouco, diz aqui um dos textos. Ô, Plínio, qual a repercussão que a morte do Papa e a escolha de um novo Papa pode ter neste mundo tão conturbado em que ele faz tanta falta, Plínio Teodoro? Pois é. O Francisco foi um ser fora da curva, né? Foi fora dos planos aí dessa ascensão, esse recrudescimento da ultradireita. Ele se tornou Papa em 2013, né? E ele trouxe uma agenda totalmente progressista, né, para a Igreja Católica. Aliás, assim, o Papa Francisco hoje, atualmente, né, até ontem, até anteontem, era a liderança mundial mais progressista que existia. Eu arrisco a dizer até que o próprio Lula, né? Ele tinha toda essa interface com Lula, com Dilma, mas assim, a grande liderança progressista no mundo, que fazia frente, inclusive, a Donald Trump, a ascensão do neofascismo, né, o recrudescimento do neofascismo, era a figura do Papa Francisco, né, que é um Papa argentino, que foi, inclusive, acusado de colaborar com a ditadura argentina, e teve todo um embate ali no começo do papado dele, mas ele se mostrou uma figura extremamente afável aí, e muito sensível às causas de direitos, né? Tanto quanto mulheres, LGBT, trabalho, a questão de trabalho. Aliás, a última mensagem que ele fez, aquela Urbi et Orbi, né, que é para o Vaticano e para o mundo, ele fala da questão do desarmamento de uma forma muito forte e com referência à questão da Palestina, de Gaza, falando ali da destruição. Um crítico, quanto mais, aliás, o Papa tinha o hábito de todos os dias ligar para Gaza, para o interlocutor do catolicismo em Gaza, para saber da situação, né? Olha lá, tá ele aí, né? Sim, o Papa fez 563 ligações para Gaza, ele está conversando lá, perguntando, nesse caso aqui, o que vocês comeram aí? Ele está falando em italiano. Aí a pessoa com a qual ele está conversando está dizendo: a gente está comendo aqui as asas de frango que sobraram da refeição de ontem. Então, está aí o registro do que você havia dito, você estava dizendo, Plínio. Siga, por favor. É isso, né, Zenha? E daí o que acontece agora, vai acontecer a partir do conclave, né? O Papa Francisco, ele teve uma coisa muito boa que ele fez na minha visão. Ele expôs as vísceras políticas da Igreja Católica, que era uma coisa até então maquiada, quando teve o Karol Wojtyla, que todo mundo colocava como sendo um santo, mas era um ser extremamente político naquele momento, né? De fim de Guerra Fria, da situação que viveu o mundo, né? E ele foi um dos grandes protagonistas aí do que hoje a gente vive ainda da questão dos ataques ao comunismo, né? Então isso cresceu muito com o Karol Wojtyla, depois teve o Papa Bento XVI, e o Francisco veio justamente quebrar isso e expôs aí as vísceras, tanto nas questões de pedofilia, nas questões de comando
do Banco do Vaticano, que é um dos bancos, gente, financeiramente é um dos bancos mais ricos do mundo, só em propriedades do que a Igreja Católica tem, né? Então ele expôs essa guerra que existe dentro, e com a morte dele, a maior preocupação, na verdade, não tem nada a ver com as teses bolsonaristas, mas sim com a luta interna que vai haver nesse conclave, né? Embora eles dizem que os cardeais aí eles ficam blindados, né? Eles ficam dentro ali do Vaticano, isolados. A gente sabe que existe toda uma influência muito forte da política mundial, né? A ultradireita quer que seja um papa da ultradireita, a gente sabe disso, né? Não só o Trump, mas todos esses atores da ultradireita neofascista, justamente porque o Papa Francisco foi o maior obstáculo, talvez, desse avanço desse neofascismo, principalmente na Europa, né? Então, o que a gente vai acompanhar agora, eu acho que é um processo histórico muito interessante, viu, Azenha? Porque é algo sem precedente na história do mundo, porque vai ser um conclave sob as lentes das redes sociais e, principalmente, sobre uma influência direta em cima dos cardeais, que eles não estão enclausurados ainda. Eles ainda estão suscetíveis, né, a redes sociais. Inclusive, assim, um dos cotados, eu estava vendo aí, a gente não colocou na nossa matéria, mas tem gente falando do Dom Oriani, né? Dom Oriani, lá do Rio de Janeiro, né, que é um brasileiro, que é extremamente ligado ao bolsonarismo. Ele é ligado ao bolsonarismo, ao militarismo. Então, eu acho que a gente vai viver um processo histórico onde a gente vai ver que dentro da Igreja Católica existe política, né? Eu acho que isso até indo ao encontro dessas profecias que são divulgadas e tal, eu acho que isso resume o fim da Igreja Católica. O fim da Igreja Católica como ela sempre foi vista, né? Como um elo direto com um Deus, com a Igreja de Jesus Cristo. Gente, não tem nada disso. Toda religião é um sistema de crenças que as pessoas entram ali para participar e funciona mais ou menos como funciona um partido político, como funciona uma organização qualquer, né, que tem uma luta política, que tem pessoas dentro que tem uma visão mais progressista do mundo, outras mais conservadora, outras mais pró-financismo, outras mais pró ao social do mundo. Infelizmente, a gente está perdendo uma pessoa, né, um ser humano que, antes de tudo, pensava no bem-estar dos outros, né? Tanto que ontem eu achei interessante o Vatican News, que é o órgão oficial de comunicação do Vaticano, soltou um editorial que chama o Papa Francisco de o Papa da Misericórdia. E realmente, assim, no quesito de qualidade, talvez essa tenha sido a maior qualidade dele. Ele conversou com todo mundo, sem preconceito, recebia as pessoas, né? Inclusive, assim, lideranças de outras igrejas, justamente construindo pontes. A grande questão é quem vai entrar depois dele vai destruir essas pontes. E daí, num mundo que já vive sob uma tensão e sobre uma separação, uma polarização muito grande, eu acho que isso é muito perigoso nesse momento que a gente está vivendo aí. E não é à toa que o Papa falou justamente do desarmamento na última mensagem que ele mandou para o mundo, né? Você permita-me discordar um pouquinho de você, Plínio, porque eu acho que esse será um conclave muito especial, muito diferente de qualquer outro. Nós temos a ascensão da extrema-direita no mundo de uma maneira muito forte, inclusive tentando influenciar os rumos, né? Como você vê aqui o que está acontecendo com os evangélicos no Brasil, com esses pastores, pregadores malafaias da vida. Eles estão querendo ditar os rumos da política. Você conhece o livro escrito pelo Edir Macedo? Você viu ontem a notícia? Nós não demos ainda, viu, Ivan? Mas a TV Record aqui do Brasil deu apenas uma breve menção da morte do Papa e só, não fez mais nada. Então, eles querem influenciar os rumos, nos ditames da política interna, né? Nunca se falou tanto em misturar política com religião quanto agora, em acabar com o Estado laico,
Então, este conclave será muito especial. E para encerrar o seu comentário, Plínio, eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui. Ah, desculpe, eu coloquei a tela errada. Desculpe, gente. Mas acho que a gente concorda, viu, Azen? Eu concordo com você. Aqui, olha, Muito, muito especial mesmo. Ah, isso aí é. o Ciro Nogueira, olha só, o cara é o líder de um partido. A primeira coisa que ele fez depois da morte do Papa, obviamente sem falar do Papa Francisco, foi: habemos déficit, habemos fome, habemos violência, que Deus ilumine o Brasil. Totalmente fora de contexto, né, Plínio? E assim, quando eu coloco na matéria do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro reclamou que estava incitando, o que o Bolsonaro fez foi isso, foi tirar esses cachorros, esses cães canalhas que são articulados com ele, como Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, na verdade, abandonou o barco do bolsonarismo. Mas é uma das figuras mais abjetas que existem na política brasileira, é esse senhor que chama Ciro Nogueira, né? E vem fazer piadinha. Ele que puxou, viu, a fila, viu, Ivan e Azen? Ele, a hora que eu vi, eu fiquei indignado. Porque eu falei assim, como é que faz piada com uma coisa... Assim, eu não sou... frequento a Igreja Católica, mas eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões. Todas as religiões, né? A não ser, assim, essas pseudo-religiões, como Silas Malafaia e sua turma, né? Mas, assim, usar isso como um instrumento de luta política. E depois veio Gustavo Gayer, né? E é isso que a gente tem visto também nos grupos, né? Essas pessoas que incitam essa violência, esses ataques, né? E de uma forma baixa, de uma forma... Olha, eu realmente fico impressionado como é que tem gente que vota num ser desse, né? Que apoia pessoas como essas pessoas, né? Porque se essa pessoa não tem respeito pelos próprios eleitores católicos dele ali, ele vai ter respeito a quem? Só a Faria Lima. Só a Faria Lima que ele tem respeito e age por ela lá no Congresso Nacional.